A mensagem que você quer assistir já vai começar. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe este vídeo. Canal PR Valdir Brasil. Que a paz de Cristo invada o teu coração. Amém. Nós estamos direto do SEI de Itaipu e nós temos uma missão. A nossa missão é gerar vencedores. Eu quero compartilhar com você íntimos e santificados. Abra comigo a sua Bíblia, João capítulo 10, verso 11. Palavra do Mestre Jesus Cristo. Uma afirmativa. Jesus diz: eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Jesus estava afirmando sobre o bom pastor. No verso anterior, verso 10, Jesus fala sobre o ladrão. E ele diz que o ladrão não veio senão a roubar, matar e destruir. E Jesus declara a seu respeito dizendo: eu, todavia, vim para que tenham vida e vida com abundância. E quando chega no verso 11, Jesus chama a atenção daquela multidão dizendo: eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele tem uma característica. O bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Quando nós falamos de bom pastor, logo vem à nossa mente o Salmo 23, conhecido como o Salmo do bom pastor. Davi, quando escreve esse salmo, Davi estava perseguido por Saul. A história diz que Davi estava fugindo da fúria de Saul. Saul queria matá-lo, queria destruir a todo tempo. Em todo tempo, Davi correndo, fugindo, e aí Deus deu para Davi essa canção, o Salmo de número 23, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor. E agora Jesus está trazendo essa afirmativa para ele, dizendo: eu sou o bom pastor. Jesus estava dizendo: o bom pastor do Salmo 23 sou eu, porque o bom pastor, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas, porque ele deu a sua vida por nós, nós que não tínhamos direito à vida eterna, nós que estávamos condenados à morte eterna, mas através do sacrifício, através da espontaneidade de Jesus Cristo, que se entregou por nós, hoje nós temos direito a uma morada no céu. É por isso que o nosso nome está escrito no livro da vida, porque Jesus deu a sua vida por nós. Davi, quando ele começa a pensar sobre esse bom pastor, ele lembra do cuidado do bom pastor. Ele diz: se o Senhor é o meu pastor, eu tenho a garantia de que nada me faltará. É um maná diário. O bom pastor, ele não dá comida dormida. O bom pastor, todo dia, ele tem alimento fresco para as suas ovelhas. O bom pastor, ele não deixa a ovelha passar fome. O bom pastor, ele cuida bem das suas ovelhas. E Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E agora Davi fala sobre cuidado de Deus, quando Davi diz: deitar-me faz em verdes pastos. Presta atenção que os pastos são verdes. E não é momento de preocupação, é momento de descanso. Ele faz-me deitar, eu posso descansar. E Davi diz: ele refrigera a minha alma. O bom pastor, ele traz refrigério para a gente. O bom pastor, ele traz alegria para a gente. E Davi diz: ele me guia, ele vai na minha frente, eu não estou perdido, eu não estou sem direção. O bom pastor, ele me conduz, ele me guia às águas tranquilas. Ele me leva ao lugar de descansos. E aí Davi, ele traz para a sua vida uma afirmativa que ele estava vivendo. Ele diz: ainda que eu andasse, ainda que eu passasse, ainda que eu atravessasse pelo vale da sombra da morte. Presta atenção que Davi não diz ainda que eu more, ainda que eu permaneça, mas ele diz de andar. Sabe por quê? Porque quem tem Jesus Cristo como bom pastor, ele pode até andar,
ele pode até passar, mas ele não vai permanecer no vale da sombra da morte. E aí Davi diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo, eu não temerei mal algum, porque o bom pastor está comigo. Eu quero trazer uma notícia boa para você. Ele é o bom pastor, ele está com você, ainda que seja o momento mais crucial na vida do ser humano, que é o vale da sombra e da morte. Mas Davi afirmou: eu não temerei, porque o bom pastor está comigo. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei os momentos que você está vivendo, mas eu posso te afirmar, ainda que seja o vale da sombra e da morte, que talvez seja o pior estágio que alguém pode passar, você não tem que ter medo, porque você não está sozinho. O bom pastor está segurando na tua mão, dizendo: filho, não tema, porque eu estou contigo. Não tenha medo, porque eu te sustento. Eu estou aqui, eu sou o guarda fiel do meu povo. O bom pastor jamais te deixará, jamais estarás sozinho, porque o Senhor é o teu pastor e ele te conduz em garantia por onde você anda. Aleluia. Quando ele diz: a tua vara e o teu cajado me consola, está dizendo, até na hora da correção, até na hora que ele me ensina, ele traz consolo para mim. O que eu acho interessante é que mesmo na hora da dificuldade, Davi, ele recordou, ele disse: eu não tenho que ter medo de nada, pois se eu tenho o Senhor, que é o meu pastor, eu vou vencer essa etapa. Tem pessoas desistindo, parando no meio do caminho, colocando marcha ré, porque ainda não acordou para essa grande realidade. Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor, você não tem que ter medo de nada, ainda que seja vale de sombra da morte, não vai acabar em sepultamento, não vai acabar em enterro, porque Davi afirma: ele prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Sabe o que Davi estava dizendo? Eu posso até passar pelo vale da sombra da morte, mas eu não vou morrer. Lá do outro lado tem banquete, lá do outro lado tem festa e tem fartura, e aqueles que não acreditaram, eles verão a minha vitória. Davi disse: ele já preparou uma mesa, a mesa já está pronta, e os meus adversários, eles verão o que o bom pastor está fazendo a meu favor. Eu quero declarar: você não vai morrer nesse deserto, você não vai sucumbir nesse deserto, você vai passar, mas você vai chegar do outro lado, e do outro lado já tem um banquete preparado para você, já tem uma mesa posta para você, e o bom pastor, ele vai celebrar com você essa grande festa, porque existe fartura. O bom pastor, ele fará com que os teus inimigos, eles vejam a honra de Deus sobre a sua vida. Não pare, não desista, não retroceda, porque tem vitória para você. Depois do vale vem a festa, depois do vale vem o banquete, depois do vale vem o óleo, vem a unção de alegria, e o teu cálice não vai simplesmente encher, mas o teu cálice vai transbordar. Assim diz o Senhor para a tua vida, no nome de Jesus. Aleluia. E Davi encerra esse Salmo 23 dizendo: eu estou certo, eu estou convicto, certamente, que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Sabe que Davi estava dizendo? O bom pastor, ele me proporciona que a bondade e a misericórdia, onde eu vou tem bondade, tem misericórdia, onde eu chego tem bondade, tem misericórdia, e elas me seguirão todos os dias. Eu não sei se você entendeu, Davi está afirmando: é na hora da luta tem bondade, tem misericórdia, é na hora do confronto tem bondade, tem misericórdia, é na hora da vitória tem bondade, tem misericórdia, é na hora que ninguém acredita mais tem bondade, tem misericórdia, é na hora que todo mundo vai embora e parece que você está sozinho, você não está sozinho. Tem bondade, tem misericórdia, tem um bom pastor cuidando de você. Se prepare, porque tem bondade e tem misericórdia te guardando a cada dia da sua vida.
E ele afirma: e eu, porque tenho o Senhor, que é o meu pastor, habitarei todos os dias na sua casa, para que eu possa contemplar a beleza e a formosura do Senhor. Eu não sei se você pensa como eu penso. Para mim, não existe um lugar melhor do que estar na casa do Senhor. Davi afirmou dizendo: vale mais um dia aqui do que em outras partes 1000 dias. Quem tem o Senhor como seu pastor pode enfrentar luta, pode enfrentar dificuldade, mas ele sabe quem é o bom pastor. Davi tinha experiência de cuidar de ovelhas. Davi sabia qual era o trabalho do pastor. Tanto é que quando ele se apresenta para Saul, quando ele chega com o seu currículo, ele diz: olha, rei, fica tranquilo, rei, não precisa ter medo, porque hoje Deus nos garante a vitória. Saul estava tão apavorado que ele chega a oferecer a sua própria filha. Isso representa, sabe o quê? Desespero no rei. O rei estava tão desesperado que no primeiro momento ele disse: eu dou dinheiro, não precisa pagar mais impostos. E aí ele viu que ninguém vinha e ele fez outra afirmativa: não tem problema, além de dar dinheiro, eu dou moradia, vai morar lá no palácio. Ninguém aceitou. Ele disse: não tem jeito, eu vou ter que pegar minha filha e vou colocar nesse negócio. E disse: quem destruir esse gigante, eu dou a minha filha para casar. Mesmo assim ninguém apareceu. Mas chega Davi com um currículo dizendo: eu sou pastor, eu cuido das ovelhas do meu pai. As ovelhas não são minhas, mas eu cuido com carinho daquilo que é do meu pai. E ele diz: um dia Saul estava cuidando das ovelhas, veio um leão, pegou a ovelha do meu pai, eu fui lá, rasguei o leão no meio, mas ele não pegou a ovelha do meu pai, ele não matou a ovelha do meu pai. Outro dia o senhor estava lá, veio uma ursa, eu parti para cima. Sabe por que, Saul? Eu aprendi que existe um Senhor que está acima de toda a impossibilidade, e aquilo que parece impossível aos homens, o Senhor, que é o meu pastor, ele garante a vitória. E ele disse: não será diferente, Saul, dessa vez. O Senhor, que é o meu pastor, garante a nossa vitória. Quem é este incircunciso? Quem é esse homem que não tem aliança com o nosso Senhor, que é o nosso pastor? Saul estava já desviado. Saul já não exercia mais o seu papel. Aquela era a função de Saul como rei, de lutar com Golias. Mas ele teve medo. Mas apareceu um menino que tinha unção sobre a sua vida. Deus já tinha falado com Samuel: Samuel, até quando você terá dó de Saul, tendo eu rejeitado? Até quando você terá pena de Saul, quando eu já não quero Saul mais exercendo a sua função? E dá uma ordem para Samuel dizendo: unge um dos filhos de Jessé o belemita, porque ele será reconhecido como alguém que cuida do que é meu. A primeira missão de Davi foi cuidar do que é de Deus. Se você cuida das pequenas coisas de Deus, se prepare, tem uma rampa do palácio te esperando. Se você cuida das pequenas coisas de Deus, se prepare, Deus vai te colocar em lugares altos. Ah, pastor, para mim não dá. Você acredita no que Deus já está falando? Então recebe essa palavra. Já tem uma cadeira preparada para você, um lugar de honra para você, um lugar de destaque para você, um lugar de exaltação. Deus vai te colocar em lugares altos. Se prepare, porque Deus vai honrar a promessa que Ele fez a você, e o que Ele disse acontecerá, queiram os demônios ou não, queiram o inferno ou não, a promessa de Deus vai se cumprir sobre a sua vida. Aleluia. O Senhor continua dizendo: eu sou o bom pastor. Deus amou tanto o mundo que Ele entregou o único que Ele tinha, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar. E aí no verso 15 de João capítulo 10, Jesus continua dizendo: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus falou que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e agora ele estava afirmando: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Mas os discípulos não entendiam isso. Eles ficavam reclamando: não, Senhor, Pedro um dia teve a coragem de falar que se tem que morrer, eu morro no teu lugar. O Senhor não. Que isso? Não, o Senhor é campeão, o Senhor é top.
O senhor não vai morrer não, nós não aceitamos isso. Que história é essa? O senhor ir para a cruz? De jeito nenhum. E aí Jesus falou, para trás de mim, Satanás, porque você não conhece o plano de Deus. Jesus estava afirmando o amor por mim e por você. Jesus estava dizendo, a minha vida ninguém pode tirar, mas eu a dou por você. Jesus é o bom pastor. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, que atrapalha a caravana que vem atrás. Os discípulos dizendo o contrário. É assim até hoje, irmão. Eu vejo, se o pastor sorrir, alguém fala, pastor, só vive cara reganhada. Parece um paraquedas, só vive rindo. Se o pastor não rir, o pastor só vive passando mal do fígado, cara amarrada, cara embrulhada. Se o pastor visita, o pastor é comilão, vai tomar café na casa dos crentes. Se o pastor não visita, o pastor é metido. Era assim com Jesus. Um dia, o pastor foi visitar uma família e chegou na casa dessa família, o garotinho sobe no sofá, olha por cima, olha por baixo, vira para um lado, vira para o outro, o pastor já estava incomodado. E aí o garoto soltou a máscara, dizendo, pai, onde está a outra cara do pastor? Que o senhor disse que ele tem duas caras, eu só estou vendo uma. Jesus disse, eu dou a minha vida, sabe por quê? Porque pastor tem que dar a vida. Pastor tem que deixar de cuidar dele próprio para cuidar de ovelha. E aí uma família tinha uma herança para receber, anos e anos, era um valor muito alto. E aí finalmente saiu, a justiça decretou a liberação daquele recurso, era muito dinheiro. E aí os filhos procuraram o pastor e falaram, pastor, papai ganhou uma grana, pastor. Mas papai está velhinho, como é que vai ser para dar essa notícia? O senhor podia ir lá e dar notícia? Todo mundo preocupado com o velhinho. E lá vai o pastor, missão de pastor. E chega lá, enquanto veio o velhinho, pastor, que bom isso aqui, pastor. Olha, nos meus 80 anos, receber o senhor aqui é uma honra para mim. E o pastor, como que eu vou dar notícia para esse irmão? Falei, irmão, Jesus é bom. Jesus é bom sim, pastor. Jesus é maravilhoso sim, pastor. Irmão, Jesus é tão bom que Jesus cumpre toda a promessa. É verdade, pastor, Jesus não falha. Pois é, irmão, imagina se hoje você ganhasse 5 milhões de reais, o que você faria? Eu dava metade para o senhor, pastor. Pastor, Dom Piripaque morreu. Todo mundo se preocupa com todo mundo, menos com o pastor. Não podia dar notícia para o velhinho, mas o pastor falou em 2 milhões e meio, ele morreu, não estava acostumado com isso. E quantas das vezes as pessoas reclamam do pastor? Pastor, eu estou doente há 1 mês, o senhor não foi na minha casa. Pastor, eu estou doente há 15 dias, o senhor não foi lá orar por mim. E sabe o que o apóstolo Tiago diz? Está alguém doente entre vós? Chame os presbíteros. Pastor não tem bola de cristal. Está doente? Liga para a igreja, fala com o pastor vai visitar. Mas as pessoas não entendem isso. Jesus diz, eu sou o bom pastor. Se ele diz que é o bom, porque existe um mau pastor. Eu estava pensando na minha casa, Deus, qual o tipo de pastor eu tenho sido? Qual é o pastor que eu gostaria de ter? Qual é o pastor que eu gostaria que cuidasse da minha vida? Eu estava falando para Deus, Deus, eu gostaria de ter um pastor que ora. Eu gostaria de ter um pastor que ama. Eu gostaria de ter um pastor que é paciente com as ovelhas. Eu gostaria de ter um pastor que dá atenção para as ovelhas. Eu gostaria de ter um pastor que não vive vida de pecado. Eu gostaria de ter um pastor que até peca, mas que ninguém vê que ele peca, porque ele não consegue pecar. Eu gostaria de ter um pastor, Senhor, que fosse sensível à necessidade das ovelhas, porque as pessoas aceitam Jesus e ficam sensíveis. E aí, se não for um pastor, ele acaba usufruindo do que é da ovelha para ele. Eu me lembro da história de Davi. Davi teve desejo e pensou alto, estava no meio dos amigos, ele pensou alto dizendo, quem me dera beber das fontes de Belém. E aí, do meio do exército de Davi, 2 valentes enfrentaram dificuldades, passaram no meio dos inimigos e trouxeram água para Davi. Falaram, aqui está, chefe, a água de Belém para você. Só que Davi tinha um princípio no coração que todo pastor precisa ter. A glória e a honra é de Deus. Davi disse, eu não posso beber dessa água.
quem sou eu? E Davi derrama aquela água como oferta ao Senhor, dizendo, não, Senhor, eu não mereço isso. Isso ficou gravado no coração de Deus. Talvez por isso Deus diz, encontrei Davi, o homem segundo o meu coração, porque era um homem que pastoreava o que era de Deus. Homens fiéis. Paulo, quando escreve a Timóteo, já no final da sua vida, a história diz que a carta a Timóteo, a segunda carta, foi a última carta que Paulo escreveu. Foram os últimos momentos de Paulo. E no capítulo 2, verso 2, Paulo diz assim, Timóteo, o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Paulo estava dizendo, você precisa passar esse sentimento de pastor para outras pessoas que sejam fiéis, para que as pessoas também encontrem pessoas fiéis e que venham passar para outras pessoas. A minha oração, como pastor desta igreja, é que você tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo sentimento que houve no nosso líder Custódio Rangel Pires, um homem que amava pessoas, que foi exemplo de vida para mim, e que o meu exemplo do que presta, do que é bom, do que é puro, do que é santo e do que é agradável, você também venha praticar. Porque nós precisamos ser íntimos e santificados. Precisamos fazer a diferença por onde passamos e que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém. Aleluia! Eu quero falar com você que tomou uma decisão de servir a Jesus. Você que estava longe, você que está voltando para Jesus agora, ou você que está declarando Jesus como seu Senhor. Escreva aí uma frase, eu recebo. Está aí na tela. 21 97551 4444. Manda um WhatsApp dizendo o seu nome que você decidiu por Jesus. Nós vamos abençoar a sua vida. Eu quero orar por você, Pai. Eu entrego essas vidas que declararam Jesus como Senhor. Que a partir de agora haja uma mudança, uma transformação sobre a vida dessas pessoas. Nós declaramos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.